Fala galerinha do sexto ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa oitava aula. Pessoal, vamos para a página 17. Acompanha comigo a leitura. Lembra que eu falei que eu ia explicar melhor o frevo nessa aula? Então presta atenção, ó. A dança, né? O tipo de dança, frevo. Frevo surgiu em Pernambuco, no estado do Nordeste do Brasil, no fim do século XIX, no finzinho do século XIX. Então o século XIX vai de 1801 até 1900. Finalzinho do século XIX é 1880, 1870, 80 e 90, tá? Caracterizado pelo ritmo extremamente acelerado. O frevo é uma criação de compositores de música ligeira, feita para o carnaval, para proporcionar mais animação nos folguedos. Bom, folguedos são festas religiosas, tá? Festas folclóricas, festas culturais do Brasil. Então todo tipo de festa popular, festa folclórica é chamada de folguedo. Então, com o decorrer do tempo, o frevo ganhou características próprias e pode ser manifestado de duas formas. Então, como que o frevo pode ser caracterizado? Quando a multidão dança ou quando passistas realizam os passos mais difíceis. Passistas são o nome dos bailarinos do frevo. De forma acrobática, parece mesmo, porque eles pulam, dançam assim, como vocês podem ver nessa imagem. Usa mesmo a força física e exploram bem a energia corporal, né? Durante o percurso. Então, o frevo possui mais de 120 passos catalogados. Mais de 120 coreografias diferentes, isso é registrado. Os músculos mais requisitados são os das pernas e do abdômen, aqui da barriga. Bom, continuando. As danças, de forma geral, são constituídas por alguns elementos. Agora, de um modo geral. O primeiro é o movimento, tá? Embora nem todo movimento corporal seja de dança. Outro elemento é o espaço. O que é o espaço? É o local onde o corpo se movimenta, que pode ser num palco tradicional de um teatro, né? Num salão, tá? Ou na rua, ou até mesmo um gramado. Mas hoje em dia, com a dança contemporânea, não existe se eu disser para você que existe um local, qualquer local pode ser um espaço de dança, tá? O som é outro elemento muito importante, tá? Ou, veja bem, por isso que eu falo, a dança contemporânea, existe na dança contemporânea a ausência do som. Então os bailarinos podem dançar com os sons do próprio corpo, os batimentos cardíacos, enfim. A ausência de som também pode influenciar uma dança contemporânea atual, né, dos dias de hoje. Pode ser também o de uma música instrumental, né, que não tem canto, não tem letra, ou, evidentemente, com letra. O som pode influenciar os movimentos, tornando-os mais lentos ou mais agitados, tá? Bom, na sequência de movimentos, o corpo pode saltar, se contorcer, cair, expandir
como se fosse crescer assim, né? Ou recolher, encolher, etc. Tem vários outros movimentos. Existem também outro elemento importante, que é o tempo. O tempo, a duração da dança, que é o que delimita quando ela começa e quando se encerra, tá? Então são esses os elementos principais, né? Espaço, som, tempo, movimento, tá bom? Guarde esses elementos aí. Bom, aqui tem um lembretezinho aqui, Connect, que é a dança sinfônica. A dança sinfônica, vocês conhecem orquestra sinfônica, né? Vocês já ouviram falar. Mas a dança sinfônica não, né? Dança sinfônica é um espetáculo. Um espetáculo de dança que é coreografado, tá? E quem criou a coreografia foi Rodrigo Pederneiras. E tem como trilha sonora do músico e compositor Marco Antônio Guimarães. É uma homenagem às pessoas que fizeram parte do grupo Corpo ao longo de 40 anos. Então, o Grupo Corpo é a companhia de dança que desenvolveu esse espetáculo ao longo de 40 anos. Tá vendo as imagens aí, né? Um pedacinho. Bom, você sabia? No Brasil existem companhias de dança profissionais muito importantes. Entre elas, podemos citar o Grupo Corpo, como eu acabei de falar, de Belo Horizonte, o Balé Folclórico da Bahia, Salvador, como vocês podem ver na imagem aí, o Balé Estágio, de São Paulo. Essas companhias possuem seus próprios repertórios, danças especificamente criadas por coreógrafos fixos e também convidados, tá? Então, coreógrafos da própria companhia ou alguns que são convidados, mas são profissionais da dança. A dança, ela é interpretada por um dançarino e nesse movimento expressivo ela vai se constituindo como uma linguagem que comunica, que diz sobre quem dança. Então, cada pessoa tem uma forma de se comunicar com o corpo, proveniente da sua cultura, de suas experiências e de sua própria história corporal. Principalmente na arte contemporânea, na dança contemporânea, tá? Onde os movimentos são instintivos. Então ali ele conta a história de vida dele, as experiências de vida dele, as experiências corporais e de dança que ele teve ao longo da vida. Cabe a quem dança expressar o que seu corpo é capaz de traduzir e não ter o corpo como um mero reprodutor de movimentos. Então, ali é uma forma, realmente o corpo é ali um suporte importantíssimo e talvez o único, tá? Um único suporte de expressão da dança, tá? Do sentimento que a dança, dos sentimentos que a dança traduz e transmite para as pessoas. Agora vamos falar de teatro. Teatro agora. Teatro, a arte da representação. Então o teatro, gente, é a arte da representação. E se dá a partir de uma história criada para ser representada diante de um público. Embora existam registros dessa linguagem em várias outras culturas ancestrais, foi na Grécia Antiga que se originou o teatro no formato que conhecemos hoje, no qual atores devidamente selecionados e preparados interpretam papéis em histórias escritas previamente, evidentemente, por dramaturgos. Então, os dramaturgos são os que escrevem as peças teatrais. Então, nesse formato, foi criado um tablado baixo, que é como se fosse um palquinho, em uma arena, um local assim aberto, onde o coro, as pessoas e os dançarinos
se apresentavam. Então era uma apresentação em grupo. Esse espaço era chamado de teatron, com H e acento no E. Teatron, em grego, que significa lugar onde se vai para ver. Porque o teatro, ele tem a apresentação, o teatro tem a ambiguidade de interpretações. Então o teatro pode ser o local onde a pessoa vai ver o teatro, e o teatro também é a própria apresentação, tá? Nesse caso, o teatron, com um acento, é o local físico ali onde acontece o teatro. Então, por volta do século VI a.C., quer dizer, de 500 a 600 anos antes do nascimento de Jesus, surgiram os protagonistas. Olha só quanto tempo isso já existe. O que é os protagonistas? São as pessoas, são os atores que se destacam, né? Participantes que se destacavam do coro. Então o coro era a interpretação em grupo, então tinha sempre um ou outro que se destacava. Aqueles, há 500 anos antes de Cristo, começaram a se destacar para dialogarem entre si, reforçando pontos de episódio que estava sendo encenado. Então, de acordo com alguns momentos da peça, eles se destacavam. Então foi assim que surgiram os primeiros atores. Tá? Então, o primeiro ator, vamos dizer assim, conhecido foi o grego Tespes. Então, como que ele começou a se destacar? Ele andava pelas cidades ali da Grécia, ali da região da Grécia, né, em que uma carroça, olha só, uma carrocinha, essa que o cavalo leva, que servia de palco para ele se apresentar. Então, ele se apresentava em cima de uma carroça mesmo, viajava. Era um palquinho itinerante, né? Itinerante é que não é fixo, que fica rodando. E ele era muito apreciado pelo público. O público amava, que em recompensa lhe dava moedas, alimentos e roupas em troca da sua arte. Como se fosse os atores, as apresentações artísticas em semáforos aí que eles fazem pela cidade. Então, praticamente, era um artista de rua. Bom, a cidade de Atenas, na Grécia, se tornou conhecida por seus teatros. Agora, no caso, os teatros físicos, tá? Construídos especificamente para peças. Como eles não conheciam as propriedades do cimento, tá? O cimento só surgiu em Roma, depois das construções desses teatros na Grécia. Então eles foram construídos nos sopés dos montes. O que é isso? Eles utilizavam os montes, os morros, as montanhas, para servir de apoio, tá? De sustentação para as arquibancadas. Então não era como o Coliseu em Roma, por exemplo, que era parecido com que influenciou a criação dos estádios de futebol que nós conhecemos hoje. Isso aí só foi possível através do cimento. Então, como não tinha cimento, a sustentação das arquibancadas eram os morros, as montanhas. E também como uma concha acústica. Então, os morros, eles tinham que ter eram meio ovais, né? Eram meio ovais. Então, tinha a montanha aqui. Então eles faziam na montanha a arquibancada, aproveitando a montanha, e faziam em forma de oval assim, né? Curvo, côncavo, né? Para servir de acústica para o som, porque não tinha microfone, não tinha energia elétrica naquela época. Então eles usavam acústica, aproveitavam a acústica, todo mundo ficava em silêncio para poder escutar os atores que falavam lá no palco. Até hoje também os teatros, a maioria dos teatros, lógico, fechados, né? Antigamente era ao ar livre, hoje são fechadinhos, a acústica é bem melhor,
não precisa de microfone. Então era nos festivais que os autores, tá, que criavam as peças, recebiam honrarias e premiações, e assim ficavam conhecidos entre seus compatriotas. Então, os autores eram mais conhecidos e mais venerados e amados pelo público do que os atores, os autores que criavam as peças. Coisa que hoje não é assim, né? Hoje os atores são mais conhecidos do que os autores, inclusive na música. Tem muita música que a gente conhece na voz de cantores, bandas, e nós desconhecemos os compositores, né? Quem realmente criou a música, esse sim deveria ser venerado tanto quanto os intérpretes. Bom, você sabia que na Grécia, a Grécia produziu inúmeros atores de peças teatrais que, apesar de muito tempo, 500, 600 anos antes de Cristo, ainda escreveram seu nome na história. No entanto, apenas alguns tiveram suas obras integrais preservadas até os dias de hoje, que são eles o Ésquilo, não é Esquilo, não, é Ésquilo, foi um grande dramaturgo. Sófocles, não é Sócrates, não, é Sófocles. E Eurípides, foi outro grande criador de peças teatrais. Isso na tragédia, que é um estilo de peça, tragédia, né? Que é aquele coisa, drama, né? Suspense, tragédia e tal. Já o Aristófanes, não é Aristóteles não, que foi aquele filósofo, não, é Aristófanes. Foi um grande dramaturgo, já conhecido e venerado com peças de comédia, tá? Que é peças irônicas, engraçadas. Bom, elementos básicos do texto teatral. Vamos lá. Então, como que o texto de teatro tem que ser escrito? Então, independentemente do gênero da peça, se é drama, se é comédia, se é tragédia, ela é composta a partir de elementos básicos. Quais são eles? Em primeiro lugar, vem o tema, que é o assunto abordado no texto, né? No tema, existe uma série de fatos com os quais a história se desenrola. E essa sequência é chamada de enredo. Então, o enredo é o desenrolar da peça, da história contada. Outro elemento é o conflito. O que é o conflito? Presta atenção. Que compreende as relações entre os personagens. Então, se um é namorado do outro é casado com o outro é irmão do outro é mãe do outro, pai do outro, é vô do outro. Então, ali é a relação que existe entre os personagens, entre eles. Então, isso aí é o conflito, tá? Que podem ser também esse conflito entre eles de amor ou de ódio, né? Pode ter inveja, simpatia, né? Solidariedade, desprezo, etc. Então, são vários sentimentos que envolvem esses personagens. Então, tudo isso é o conflito que existe entre os personagens, tá? Que é um outro elemento. Depois vem um próximo elemento que é o espaço. O que é o espaço? O espaço é o elemento que indica onde a representação se dará. É o espaço físico. É na rua, é num teatro tradicional, é numa rodoviária, é no metrô, é numa galeria de arte, seja lá onde for, uma praça. Esse é o espaço, é um outro elemento importante. Então, no teatro, as peças são apresentadas em um local chamado de palco, seja lá onde for, é o palco,
ou o espaço cênico, tá? Também palco ou espaço cênico é a mesma coisa. O mobiliário quer dizer os móveis, as luzes, os sons e as falas dos personagens ajudam a criar o espaço dramático, o espaço que desenvolve o drama, a peça. Ou seja, o público vai enxergar não apenas um palco, mas um castelo medieval, ou uma floresta, ou um mar em tormenta, quer dizer, um mar bravo, né? Então, o cenário que fica no fundo também faz parte desse espaço cênico, né, do teatro. Bom, então o espaço dramático, que pode ser chamado espaço dramático também, onde acontece o drama, a peça, também pode nos transportar para outros lugares, né? Importantíssimo, né? Importantíssimo. Se você tem um cenário bem feito, o público ele entra dentro da peça, né? Fica mais fácil. É como se fosse uma ilustração de um livro. Você lê um livro, é uma coisa. Você lê um livro com ilustração, né? Com desenhos, fotos, enfim, com imagens, ajuda a gente a entrar dentro do contexto. Tá? Podemos assistir a uma peça no palco do Teatro Nacional do Rio de Janeiro, cujo espaço dramático, onde a peça se desenvolve, representa um acontecimento na Áustria no final do século IX, por exemplo. Então, quer dizer, nós estamos aqui no Brasil e vendo algo que aconteceu no século IX na Áustria. É um exemplo de como a gente pode, de como o teatro leva a gente ao local onde está acontecendo a peça. Uma tragédia sobre a seca do Nordeste, por exemplo, né? Uma peça brasileira que fala disso, pode nos transportar para lá, para o local da seca do Nordeste, dependendo do cenário. Ou uma comédia sobre a vida de duas senhoras no interior de uma casa, coisa simples, como a gente pode ver nessa imagem aí, tá? De uma peça chamada O Enxoval, da Companhia de Atores de Laura. Chama Companhia de Atores de Laura. Essa foto foi em 2017. Um cenário simples, mas absolutamente importante para a gente entender o contexto, né, que nos leva a esse espaço cênico. Outro elemento importante do teatro é o tempo. O tempo. O que é o tempo? O tempo é um elemento estruturante do texto teatral. Como assim, professor? O tempo real de apresentação de uma peça é diferente do tempo dramático. Tá? Como assim? Uma peça pode durar 2 horas, mas o tempo dramático pode ser de 20 anos, um dia ou mesmo de uma semana. Nossa, professor, uma peça dura 20 anos. Não, calma, presta atenção. Muitas vezes o tempo dramático não está explicitado no texto, mas pode ser representado nas mudanças de luz em cenário, que apresentam mudanças de estações do ano, ou na própria maquiagem e figurinos dos atores. Então, quer dizer, o ator ele pode iniciar a peça jovem, brincando, e no final da peça ele está velho. Faz uma maquiagem nele que deixa o próprio ator velho, na mesma peça. Isso passam-se anos, 20, 30, 40 anos, né? Então isso aí é o espaço, é o tempo. É o tempo, que é outro elemento importante da peça. Tá? O tempo pode ser uma estação do ano. A peça começa na primavera, termina no inverno, né? Então passa aí várias estações. Enfim, depende daquele
momento da peça que se muda a iluminação, que se muda o cenário, enfim, tudo nos leva à contextualização como se fosse num filme, né? Mas acontece ali na frente dos nossos olhos, certo? Bom, as peças de teatro, atenção, está terminando. As peças de teatro são divididas em atos ou cenas. Presta atenção, o que são atos? Isso pode ser percebido quando a cortina se fecha ou as luzes se apagam para indicar uma mudança. Não quer dizer que a peça acabou. Então, no meio da peça, as cortinas se fecham, mas não significa que a peça acabou. Significa um tempo determinado, 5, 10 minutos, em que há uma mudança de cenário, há uma mudança de figurino, mudança até de atores, para a continuidade da peça, justamente para a mudança daquele tempo que eu falei anteriormente. Tá? Passando anos ou estações, ou enfim. Então, e necessita desse fechar de cortinas. E esse fechar de cortinas significa que acabou o primeiro ato da peça. Mas a peça continua, no mesmo dia. Tá? Coisa de 10 minutinhos, tempo da pessoa ir lá tomar uma água, comprar um refrigerante ali, um salgadinho, e depois volta para a peça, volta para o mesmo local onde ela estava, senta na mesma cadeira e continua assistindo a peça. Então são atos. Isso pode ser percebido, né, quando a cortina se fecha ou as luzes se apagam para indicar uma mudança. Tais mudanças são sinalizadas também por entradas ou saídas de personagens. E assim o enredo vai se desenvolvendo. Quase toda a peça é estruturada em atos ou cenas. Quase toda, tá? Tem peça que vai num ato só. Nos séculos XV e XVI, que vai entre 1400 a 1600 anos, né, depois de Cristo, especificamente, esses atos, as peças, né, eram divididas em 3 atos. 3 atos, tá? Atualmente não existe uma quantidade estipulada. 3, 4, 5 ou 2 ou 1, enfim. Isso depende do que o autor, o criador da peça, que é o dramaturgo, define como necessário para que o seu texto seja representado, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!